a seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB São Paulo, tem a honra de apresentar o webinar O Feminicídio e o Legítimo Interesse da Honra, reflexões sob a perspectiva da ADPF 779, evento promovido pela referida comissão, com o apoio das Coordenadorias Regionais da Mulher Advogada e das Comissões de Cultura e Eventos e da Mulher Advogada, ambas da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Adriana Cecília, presidente da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB São Paulo. Muito obrigada, Davi. Olá, boa tarde a todas e todos. É um prazer recebê-los aqui em mais um evento da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB de São Paulo. Hoje, como sempre, né, eu gosto de acolher a todos que estão aqui conosco e conseguir conferir aqui pessoas dos mais diversos locais do nosso país. Temos aqui praticamente a participação de todos os estados da nossa federação. É uma alegria muito grande recebê-los. Quero agradecer imensamente esse prestígio que nós sempre recebemos em nossos eventos. E quero agradecer também a realização desse evento, a Coordenadoria de Atualização Legislativa e Jurisprudencial da nossa CAAD, nas pessoas das nossas coordenadoras, a querida Alessandra Cristina Amaral Bezerra e da doutora Mariana Oliveira, que organizaram esse evento tão importante para todas nós e conseguiram, né, o aceite do convite dessas grandes expositoras que nós teremos um imenso prazer em ouvi-las e aprender com elas. Então, eu quero agradecer também a presença das nossas mediadoras, das nossas embaixadoras, a Bruna e a Bárbara, que irão representar os acadêmicos e acadêmicas de direito neste evento, e agradecer, é claro, as nossas expositoras, agradecer a elas que irão compartilhar conosco o seu conhecimento e que, com certeza, ao final desse evento, eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui conosco estarão absolutamente extasiados, porque são pessoas muito especiais, são pessoas que têm um vasto conhecimento sobre essas temáticas que são tão importantes e tão necessárias a todos nós. Então, quero agradecer penhoradamente a minha amiga querida, doutora Miriam Ravanelli, que é co-presidente da Comissão da Mulher Advogada e irá fazer essa fala de abertura que nós estamos ansiosos para ouvir. Quero até já me desculpar, porque ninguém está aqui para me ouvir, as pessoas querem ouvir as nossas expositoras, mas eu não posso deixar de fazer esses agradecimentos, porque é muito especial para nós recebermos essas pessoas tão ilustres aqui na nossa comissão. Então, quero agradecer muito à doutora Miriam, quero agradecer à professora Bruna Angotti, que está aqui conosco, que irá nos brindar com uma fala também sobre essa temática tão delicada. Agradecer muitíssimo a doutora Juliana Tucunduva, que também é uma ilustre promotora de justiça, que lida diariamente com essas questões tão delicadas e irá nos contar um pouco sobre essa situação da vida da mulher na atualidade. E agradecer muito também a minha querida amiga, a minha inspiradora, a professora Alice Bianchini, que não inspira só a mim, que inspira todas as mulheres que a conhecem e todas as pessoas que a ouvem e têm o prazer de aprender com ela, com certeza saem transformados desse encontro. Então, quero agradecer muitíssimo em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que nos permite realizar esses eventos que nós organizamos sempre com tanto carinho, pensando em cada um de vocês, cada um e cada uma de vocês, para que a vida acadêmica de vocês se torne mais rica. Então, dessa feita, feitos todos os agradecimentos necessários, quero de pronto passar a palavra mais uma vez, eu digo, e é uma alegria, um prazer poder dizer isso, eu quero agradecer a minha amiga, a ilustre doutora Miriam Ravanelli, que estará conosco e irá fazer a fala de abertura deste evento. Doutora Miriam, a palavra é sua. Boa tarde a todos, a todas e a todes. É com certeza uma alegria, né? É um orgulho fazer parte desta mesa, né? Dessa mesa virtual, desse webinar que é realizado hoje pela Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito,
que é brilhantemente capitaneada, presidida pela doutora Adriana Cecílio, que aqui eu me permito fazer um recorte e dizer, Adriana, da minha admiração, do meu carinho, do meu respeito, e que, com certeza, esta construção conjunta, esse ensinamento, e eu não digo só ensinamento profissional, estou dizendo do seu lado pessoal mesmo, como ser humano, que você me permite fazer todos os dias, você me leva a refletir sobre tantas questões, eu não tenho dúvida que essa caminhada com você, ela vem sido, assim, transformadora. Eu venho me ressignificando em vários sentidos, então gratidão. Gratidão pela sua generosidade, gratidão pelo teu carinho e pelo teu apoio. E que capitaneia conjuntamente com uma equipe que é fantástica, né? Porque eu costumo dizer, Adri, que quando tudo é assim, flui como esta comissão flui, é porque nós nunca estamos sós. Muito pelo contrário, né? Nós temos esse olhar sensível, esse olhar atento, porque nós somos diversas, nós somos muitas e muitos. E cada um traz a sua contribuição para poder agregar, para poder somar. E eu não tenho dúvida que esse trabalho de equipe que esta comissão realiza vem reverberando por várias outras comissões. Vocês têm exercido um trabalho de excelência, então eu quero deixar aqui o meu cumprimento, com certeza, porque esse trabalho com seus membros e suas membras, uma das comissões que mais trabalha e mais produz dentro da Seccional Paulista. Vocês sempre são muito atentos e muito sensíveis. E por óbvio, né, porque vocês estão chegando, mas vocês fazem além. Eu percebo isso nitidamente, porque vocês tocam nas mais variadas áreas, nas mais variadas temáticas, afetas a todas e a todos nós que integramos aí o universo jurídico que é tão vasto e com um respeito muito grande, porque vocês têm sempre esse carinho e essa atenção de levar profissionais, de fazer essa integração com os graduandos e graduandas em formação, e não só como profissionais, mas eu percebo esse olhar também em relação a essa formação de cidadãs e cidadãos. Então, assim, presidente Adriana, em seu nome, eu quero parabenizar a toda a comissão pela brilhante iniciativa, por essa organização desse webinar, oportunizando essa integração entre graduandos, graduandas, entre operadores e operadoras do direito. Eu creio com certeza que essa junção ela é essencial, Adriana. Ela é essencial não só para o aprimoramento dos nossos cursos, dos nossos estudos jurídicos, mas também para o exercício nosso, do nosso mistério, daqueles que já estão no desenvolvimento, que já estão trabalhando na área, porque essa construção conjunta, essa partilha, ela engrandece com certeza cada dia mais a nossa profissão. São iniciativas como esta que serão sempre muito bem recebidas e conte sempre com o apoio, a parceria e o entusiasmo da Comissão Estadual da Mulher Advogada da Seccional Paulista e também de todas as coordenadorias regionais que compõem hoje as 255 subseções de todo o estado de São Paulo. Então, parabéns, parabéns a você e a toda a sua equipe. E o tema escolhido, por óbvio, desse webinar, né, o feminicídio e o legítimo interesse da honra com as reflexões que se fazem necessárias sob essa perspectiva da ADPF, né, 779, ele vem com certeza para poder refletir esse momento que todo o Brasil e quiçá o mundo, né, mesmo diante de uma tragédia mundial de impactos nunca imagináveis, que é a pandemia, né? Mas eu não tenho dúvida também que muitas das atenções, principalmente para as militantes, para os militantes, para aqueles e aquelas que militam na preservação dos direitos humanos das mulheres, estão com os olhares voltados, estão com as atenções voltadas para o Supremo Tribunal Federal, né? Tendo em vista que nós temos aí um processo em julgamento no nosso plenário virtual que discute aí algumas controvérsias de ordem constitucional, né, de extrema relevância, tendo em vista que, além de termos decisões nos tribunais de justiça de todo o país, que ora validam, ora anulam, veredictos em todo o tribunal do júri, em todo o país, né, que se absolvem réus processados pela prática de feminicídio com fundamento nas teses de legítima defesa da honra. Além de tudo isso, ao meu sentir, precisamos falar, discutir e falar, inclusive, das questões relacionadas aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e também, por óbvio, da importância da igualdade de gênero, né?
e de possíveis retrocessos até aí a uma legislação e a um período até colonial. Então, assim, a escolha da temática aqui abordada não poderia ser mais feliz, e exatamente, inclusive, no dia, né, em que o STF forma a maioria, uma vez que 6 ministros já votaram para considerar a legítima defesa da honra inconstitucional nos casos de feminicídio. E mais, a escolha da composição da mesa, né, desde a sua presidência até as mediadoras, debatedoras, expositoras, não poderiam ser mais pertinentes e acertadas, tendo em vista que essas mulheres que compõem aqui, que integram essa mesa, elas associam com certeza teoria, estudos, pesquisas e questões de ordem prática. Então, essa junção ela se torna com certeza perfeita. É uma construção de um debate plural, de um debate diverso, democrático, informativo, reflexivo, e eu não tenho dúvida que por demais exitoso. Então, gratidão, minhas amigas, por dividirem comigo, por dividirem conosco seus expertises, por compartilharem conosco. E eu não tenho dúvida que o debate será, com certeza, muito rico e profícuo. Doutora, eu quero aqui deixar os meus cumprimentos a todas, e se me permite fazer uma deferência, como você mesma já antecipou, eu quero aqui me permitir fazer no nome das nossas expositoras, da doutora Alice Bianchini, da doutora Bruna e da doutora Juliana, e também da nossa debatedora Mariana. Gratidão, gratidão por essa construção conjunta, e eu não tenho dúvida de que nós sairemos muito mais, inclusive, fortalecidos em todas as nossas demandas com a contribuição que vocês estarão aqui hoje. Então, muito obrigada, gratidão por me permitirem fazer parte hoje deste evento que com certeza será muito exitoso. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Miriam. Eu até peço desculpas, porque eu deveria, de pronto, ter comentado sobre o seu trabalho à frente das coordenadorias regionais da Comissão da Mulher Advogada, que é um trabalho belíssimo, um trabalho que vem integrando todas as nossas subseções ao longo do estado de São Paulo. Então, quero aqui deixar registrada a minha admiração também pelo seu trabalho, por esse trabalho tão bonito e tão necessário que está sendo realizado através dessas coordenadorias, e que nós nos sentimos muito honrados em poder contar com o apoio das coordenadorias da Comissão Estadual da Mulher Advogada. Então, quero agradecer muitíssimo a sua fala tão inspiradora para todas nós, agradecer pela sua presença aqui no dia de hoje, tão importante, porque é um símbolo, é um marco, traz para nós essa inspiração, realmente, para nós seguirmos o nosso trabalho. Então, agradeço muito de coração a sua presença e a sua fala, né? Agradeço também, e já passo a palavra à nossa presidente de mesa, doutora Alessandra. Quero aqui também deixar registrado, né, que a CAD, ela funciona mais ou menos como uma grande família. Nós todos somos muito unidos e nós todos nos importamos muito uns com os outros. E aí eu quero deixar registrado aqui a minha preocupação e o meu carinho com a querida Lê, que está com Covid neste momento e está aqui na mesa com a gente, depois de ter organizado esse evento. Então, Alê, querida, eu quero deixar aqui meu abraço sincero, os meus votos de que em breve você esteja 100%, né, porque nós contamos muito com o seu talento, você é essencial para a nossa comissão. Então, agradeço de coração o seu esforço por estar aqui, mesmo não estando bem de saúde, mas está aqui com a gente. Então, te agradeço pela organização do evento, a você e a querida Mariana, vocês são essenciais dentro da CAD. Muito obrigada, um beijo, a palavra é sua. Bom, Adriana, vocês me ouvem? Sim. Eu agradeço muitíssimo a parceria ao longo desse 1 ano já na coordenadoria. Quando a gente começou a pensar no evento agora no mês de março, não teria como pensar num outro evento com uma outra temática que não essa, né, que já estava já tão latente no STF. Então, foi um debate muito propício. Agradeço muitíssimo já as nossas expositoras que agradeceram sem pestanejar o convite aqui que foi feito. E, enfim, vou poupar um pouco a minha voz
e passo a palavra para a professora Bruna Angotti, com quem eu tive o prazer de cruzar pelos corredores Mackenzie. Infelizmente não fui aluna dela, mas eu guardo um carinho muito grande desde os tempos do Mackenzie. Muito obrigada, Bruna. E assim, eu vou dispensar o seu currículo, porque eu até brinquei com a Bruna quando a gente estava montando o CAD do evento, falei, Bruna, me ajuda, me ajuda a passar um breve resumo do seu currículo, porque é antropóloga, é advogada, professora, enfim. Mas eu passo a palavra, Bruna, e muito obrigada, Juliana e Alice, também pelo convite. Bom evento a todos e a todas. Olá, gente, boa tarde. Agradeço imensamente o convite da Ale. Fiquei sabendo agora que você está dodói, então te mando minhas melhores energias de melhoras, de cura, para que você fique bem logo, mas a carinha tá boa, né? Isso é bom. Agradeço imensamente o convite da UAB, na pessoa da doutora Adriana, também de todo mundo que está aqui, de todas essas mulheres poderosas que estão aqui, e também fico muito contente de compartilhar essa mesa virtual com a Juliana e com a minha queridíssima Alice, que não foi minha professora em sala de aula, mas que eu admiro e tenho muito carinho e admiração de aluna mesmo há muitos anos. Então, fico muito contente da gente estar juntas aqui. Com relação a currículo, Ale, eu acho que talvez o que eu acho que é mais importante a gente falar é que a gente é advogadas, né? Todas aqui, todas que estamos aqui hoje, com exceção da doutora Juliana, que é promotora, mas que, enfim, acho que a gente está todas muito imbuídas em pensar o direito, pensar a justiça, né? E principalmente no caso da OAB, pensar o direito de defesa. Então, a gente está enfrentando aqui um tema que é um tema bastante complexo, né? Falar sobre essa decisão da DPF, tratar dessa questão específica, né, em que se considera o uso da legítima defesa da honra como um argumento não válido, e eu acho isso muito importante e muito relevante. No entanto, a gente não pode perder de vista de maneira alguma como é que a gente exerce o direito de defesa de maneira ética, como é que a gente exerce o direito de defesa das pessoas que cometeram feminicídio sem envolver a figura da vítima, sem menosprezar a figura da vítima, mas lembrando sempre que as pessoas têm o direito de defesa, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente não pode perder de vista de forma alguma, porque muitas das vezes acredito que em nome de bandeiras que a gente tem, a gente perca a dimensão, né, do que nos norteia, né, que é inclusive numa casa de advogadas, o direito de defesa. Como é que a gente pode exercer a defesa sem, né, o exercício antiético de colocar a figura da vítima num caso de feminicídio na berlinda, ou, né, no caso que muito famoso, que veio à tona novamente com Praia dos Ossos, né, sem colocar a vítima no banco da ré e colocar o réu no banco da vítima, né? Como é que a gente pode fazer esse exercício de maneira ética? Então, eu vou passar brevemente, eu acho que a minha fala é mais introdutória, como eu combinei com a Lê, de contar um pouquinho a história do feminicídio no Brasil enquanto um tipo previsto na lei, né? Enquanto, na verdade, uma qualificadora do feminicídio. Tudo isso para a gente poder chegar nesse momento que a gente está hoje, dessa discussão justamente sobre a legítima defesa da honra e como isso está, né, tá em voga a gente discutir isso hoje. A história da violência contra a mulher e a história da morte de mulheres por seus companheiros íntimos não é novidade, mas a presença disso na lei é novidade, né? A gente pode dizer que é do século XXI a inserção do feminicídio na legislação não apenas brasileira, né, mas a inserção do feminicídio na América Latina, que é o lugar, né, por excelência, onde houve todo o debate sobre tipificação no mundo. É muito interessante a gente pensar que, apesar da história da violência contra a mulher, né, ser tão antiga e enfim, de tempos imemoriais,
a legislação ser tão recente, né? No Brasil, eu estava relendo o livro da Melinha Teles hoje, que é um livro que eu gosto muito, que é esse Breve História do Feminismo no Brasil, que eu tenho muito carinho por ele, né? Tem uma edição nova, mas a Melinha conta nesse livro um pouco brevemente, mas de maneira muito clara, uma retrospectiva do que foi a forma de lidar com a violência contra a mulher no Brasil, né? O que eu posso dizer para vocês é que isso data, né, a manifestação feminista que começou a dar ensejo a esse debate, as mulheres reunidas, né, para tratar dessa temática e chamando a atenção para o quanto em briga de marido e mulher deveria sim se meter a colher, data da década de 70, né? Da década de 70, que foi justamente essa década de vários crimes repetidos, crimes semelhantes, o crime da Ângela, né, do Doca Street, vitimando a Ângela Diniz, tantos outros casos que são narrados, né, na história, e a gente tem a década de 80 como a grande década de manifestação do movimento feminista. Foi quando essa temática começou a aparecer nas novelas, foi quando essa temática começou a aparecer nos debates públicos, e quem trouxe isso para o debate foram as mulheres e as mulheres do movimento de mulheres, né? A gente tem um histórico, então, belíssimo de conquistas de direitos, então as mulheres conseguindo o SOS Mulher no começo da década de 80, as DPDMs, né, as Delegacias Policiais de Defesa da Mulher, que datam de 85 e que foram uma conquista começada no estado de São Paulo, mas que se alastrou pelo Brasil, né? E eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, tudo que a gente tem hoje de legislação, tudo que a gente tem hoje de construção veio do movimento de mulheres, né? O movimento de mulheres empurrando isso, puxando isso para frente, inclusive, né, mostrando para os parlamentares o tempo todo o quanto essa era uma questão pública e não de ordem privada, né? Com relação especificamente, né, à legislação, recentemente eu trabalhei com material para a Fundação FHC sobre a violência contra a mulher na lei, e é muito interessante notar que até o começo dos anos 2000 havia quase nada na legislação tratando especificamente de violência contra a mulher, né? A Lei Maria da Penha é de 2006, a discussão, né, pública sobre a violência contra a mulher nos espaços do Executivo Nacional e do Legislativo Nacional também data do começo dos anos 2000. Eram pontuais as discussões antes disso. Então, a gente tem aqui, né, uma legislação com menos de 20 anos de história, a Lei Maria da Penha de 2006, a qualificadora do feminicídio de 2015, e também isso se repete em outros lugares do mundo, né? Mas eu vou olhar principalmente para a América Latina. O caso chave, né, que inaugura a discussão sobre feminicídio no campo internacional, que é o caso do campo algodoneiro de Ciudad Juárez, é um caso de 2001, né? Então, a discussão sobre a entrada do feminicídio nas legislações estaduais mexicanas é a partir daí, da condenação do México na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Também aqui no Brasil, precisou haver uma condenação, né, do Estado brasileiro na OEA para que a gente encarasse, não nós mulheres no movimento, mas para que o Executivo, o Legislativo encarasse a questão na Lei Maria da Penha, como todo mundo bem sabe a história, né? Então, o termo feminicídio, ele já vinha da década de 70, de um texto clássico da Diana Russell e da Jill Radford, mas, né, no começo dos anos 2000, ele toma muito mais corpo com a discussão de Ciudad Juárez, com os escritos da deputada Marcela Lagarde, antropóloga e deputada mexicana Marcela Lagarde, e isso vem tomando corpo na legislação latino-americana. No Brasil, eu acho interessante notar uma coisa: a tipificação do feminicídio no Brasil, a proposta original de entrada do tipo na lei,
é uma proposta que não vinha acompanhada do aumento de pena. E eu acho isso muito importante de ser ressaltado pela seguinte razão. Quem trabalha, né, nesse limiar entre a criminologia, o feminismo, as temáticas de gênero, quem está nesse lugar sempre tem um incômodo que aparece, né, que o movimento feminista punitivista pede mais pena, mesmo a pena não funcionando, mesmo a pena vitimando tanto as mulheres, mesmo o direito penal que é usado contra as mulheres na temática do aborto, né, é reivindicado para a proteção das mulheres nas temáticas de violência. Essa é uma discussão, um pano para manga, que rende muito debate, né? Mas o quanto a gente sempre está num lugar desconfortável quando a gente trata de direito penal, e eu gosto de ressaltar isso. A entrada do feminicídio na legislação não tinha a ver com aumento de pena. A entrada do feminicídio na legislação tinha a ver com dar nome e número às coisas, né? Dar nome e número, dar nome para que se pudesse investigar, dar nome para que se pudesse prevenir, dar número para que se pudesse dimensionar. Então, né, a importância de separar feminicídio e homicídio era justamente para que políticas públicas específicas pudessem ser feitas com relação a isso, né, para que se pensasse a temática de uma maneira mais aprofundada, né, e menos vinculada sempre à sombra do homicídio, para que se pudesse, né, e esse era o desejo da ONU Mulheres, quando chegou no Brasil com a bandeira de tipificar o feminicídio, né, como chegou em tantos outros países da América Latina, e a gente não pode perder isso de vista. Um ator muito importante nesse processo foi a ONU Mulheres, então uma demanda que também vem de fora, era que fosse criado e utilizado um protocolo de prevenção, investigação e tratativa dos casos de feminicídio, né? Então, eu fiz um estudo com a professora Patrícia Bertolini, com a professora Regina Estela Correia, que a gente publicou, inclusive, um livro chamado Feminicídio, Quando a Violência de Gênero Mata. A gente contou a história, com outras pesquisadoras que foram envolvidas no projeto, a história da tipificação do feminicídio na América Latina, e eu trabalhei bastante com a professora Regina a história da tipificação do feminicídio no Brasil. Inclusive, entrevistei a professora Alice à época, da realização da pesquisa. E uma coisa que a gente pôde encontrar ali foi uma divergência muito grande entre o que era esperado pelo movimento de mulheres que estava trabalhando essa temática há um tempo e o que foi possível acontecer no atropelo do processo legislativo né, que aconteceu à época para a entrada do feminicídio na lei. O aumento de pena veio de uma bancada extremamente punitivista, né, que reivindicava o aumento de pena, então, para garantir a entrada na lei. Para eles não fazia sentido entrar o feminicídio sem aumento de pena. Gente, quem trabalha com criminologia está cansado de saber, aumento de pena não previne crime. Aumento de pena não previne crime. A entrada do feminicídio na lei bastaria para o objetivo que era, né, de dar nome e número e produzir política. Mas não, entra com aumento de pena, né? Eu fui orientando do professor Álvaro Pires, no Canadá, que trabalha, né, com a teoria da racionalidade penal moderna, e eu acho sempre muito interessante quando o Álvaro fala a nossa sociedade precisa de penas, né, de 100 anos, foi condenado a 100 anos, é impossível, né, é absolutamente impossível uma pessoa cumprir uma pena de 100 anos, mas o simbólico do peso disso, o quanto nos diz, né, então o aumento de pena muitas das vezes está relacionado muito mais ao simbólico do que propriamente à função da pena em si, e esse é um outro debate importante, né, mas o que é interessante notar é que de 20 anos para cá, nessa história, né, a gente tem grandes avanços, né? Quais são os avanços? Além da legislação, além de dar nome às coisas, eu estava lembrando aqui de duas pesquisas, uma feita em 2008
pelo Ibope e Temis juntos, e uma feita em 2013 pela Data Senado, essa pesquisa do Ibope mostrou que 68% da população brasileira conhecia a Lei Maria da Penha. Em 2 anos depois que a lei entrou em vigor. Essa pesquisa da Data Senado de 2013 fala que 99% das mulheres brasileiras conhecia a Lei Maria da Penha. Isso é um dado maravilhoso. A gente deu nome à violência. A violência saiu do âmbito privado, ela é tratada no âmbito público. A gente está aqui discutindo isso hoje. Muito dificilmente, em 99, a gente estaria tendo esse debate, né, com esse tanto de mulheres empoderadas falando sobre isso. Então, muito se caminhou. Sim, né, a violência contra a mulher não se tolera a violência, né? Se tornou um tema discutido, debatido, um tema, né, presente, a gente está alerta o tempo todo, né? O caso, né, os casos de assédio nos espaços, o quanto isso vem à tona. Eu estava lendo esses dias sobre o caso da Isa Pena, né, da deputada, né, o caso de assédio que ela sofreu ali, o quanto isso veio à tona, a gente discute isso publicamente hoje. Não era assim, né? Sequer se dava nome de mimimi, porque sequer se debatia, né? Então a gente caminhou e muito, né? Como diria Foucault, né? Dar nome às coisas constrói coisas, né? A gente é capaz de nomear aquilo que, inclusive, a gente foi capaz de mostrar que existe, né? Agora, eu acho que tem alguns elementos importantes que a gente precisa falar a respeito, né? Com relação ao feminicídio no júri, não tem uma pesquisa que mostre ainda, né, os efeitos, né? Eu ainda não tem algumas pesquisas interessantes já de pessoas trabalhando como é que se deu a figura como é que se constrói a figura da vítima no júri. Teve um doutorado que eu participei da banca na São Francisco há alguns meses, muito interessante, né, no qual a pesquisadora falava, a Maria Cláudia, falava justamente que ela tinha a hipótese de que havia um menosprezo à figura da vítima no júri quando se tratava de crimes de feminicídio por parte da defesa. E uma das conclusões às quais ela chegou, assistindo audiências aqui em São Paulo, assistindo sessões de júri aqui em São Paulo, foi que não existia menosprezo à figura da vítima, que ela encontrou, né, ela não encontrou uma quantidade suficiente para falar que isso era uma prática. Recentemente, conversando com um amigo juiz em Belo Horizonte, ele disse a mesma coisa. Ele falou: Bruna, há anos eu não escuto um membro da defesa tendo coragem, né, de fazer uma menção à legítima defesa da honra. Claro, argumenta-se com relação à forte emoção. Isso pode se argumentar, isso não é um problema, isso é um fato, né, e está previsto na nossa lei penal e faz parte, mas jamais menosprezando a figura da vítima. Uma outra coisa que se notou e que eu acho muito relevante de ser mencionada é que, mesmo em casos de júri, com tese comum entre defesa e acusação, tentando retirar a qualificadora do feminicídio por alguma razão, os jurados não têm entendido dessa forma, e inclusive com tese comum entre defesa e acusação, os jurados continuam entendendo que houve sim a qualificadora do feminicídio. Isso mostra, gente, uma mudança social gigantesca com relação à violência contra a mulher. Isso é um dado, né, que precisa de uma pesquisa científica séria, né, para a gente conseguir de fato comprovar isso, mas isso eu tenho visto, eu tenho ouvido de defensores do júri, isso tem aparecido, o quanto os jurados estão intolerantes com relação à violência contra a mulher. Então, gente, dar nome às coisas, trazer
né, palavras que denominam algo que não tinha nome antes, a morte de mulher estava dentro do guarda-chuva homicídio, é muito relevante e o quanto isso é capaz, né, de trazer mudança social. Agora, as mudanças sociais que eu quero ver, sinceramente, dialogam muito mais com o que eu vi no final do Praia dos Ossos, com o que eu ouvi no final do Praia dos Ossos, que é uma discussão interessantíssima sobre justiça restaurativa, sobre, né, possibilidade de resolução de conflitos fora do martelo da lei penal, que não resolve, a gente sabe disso, não é o aprisionamento em massa que resolve a questão do crime, isso aí já foi dito, já está sendo dito há mais de 50 anos, a criminologia já trabalha com isso, não é aumentando pena que a gente previne. Então, assim, eu quero que o nome feminicídio, né, ele siga tendo o poder que ele tem tido de trazer à tona o quão gravoso é a violência, né? O quão gravosa é a violência contra a mulher. Eu quero que esse nome ele venha à tona para fazer com que os homens, né, parem de matar suas companheiras, né? Eu quero que esse nome venha à tona para que mais de 68% da população brasileira entenda, né, e conheça essa legislação e entenda a gravidade que é, né, a violência de gênero, a violência contra a mulher, né? Então, assim, essas palavras têm que vir à tona muito mais, na minha opinião, num sentido preventivo, num sentido de lapidação ética do debate do que propriamente no sentido punitivo. Então, tudo isso para dizer que eu acho, né, que essa decisão do ministro Toffoli na DPF 779 ela é importante num certo sentido, porque essa discussão sobre legítimo interesse da honra é gravíssima, mas a gente tem que pensar exatamente como isso vai ser aplicado no cotidiano, porque eu acredito, conhecendo o sistema de justiça como conheço e como acredito que vocês, advogadas, também conheçam, né, a chance da gente ter um cerceamento do direito de defesa aqui é enorme. E, de novo, eu sou absolutamente contra o argumento da legítima defesa da honra. Né? Pelo que eu falei aqui, é possível compreender que esse é meu posicionamento. Mas eu sou, né, uma defensora, em primeiro lugar, né, do direito ético de defesa. E eu acho que isso todo mundo tem. Né? Então, eu encerro aqui minha fala dizendo que a gente tem grandes desafios e que, para mim, o maior desafio relacionado ao feminicídio é a prevenção, porque a gente segue sendo um dos países que mais mata mulheres no mundo. Quando a gente olha muito para o direito penal e quando a gente tem o nosso olhar focado para a punição, a gente perde, né, energia, fôlego, dinheiro e políticas preventivas. Isso já foi comprovado no mundo todo. Quando a gente vai para o radical do extremo, a gente ganha o radical e perde naquilo que é mais importante, que é o processo preventivo. Então, me coloco super à disposição para a gente seguir conversando sobre isso, cumprir à risca aqui meus 20 minutos, e me coloco, enfim, à disposição para conversar com as minhas companheiras de mesa e com quem está nos assistindo. E, de novo, agradeço muito o convite e fiquei muito feliz de ver alunas e alunos aqui do Mackenzie assistindo essa fala, porque, enfim, é sempre bom estar perto de vocês. Obrigada. Obrigada, professora Bruna. Eu tive o prazer de ser sua aluna no Mackenzie em 2015 e eu lembro com muito carinho das suas aulas. Era sempre um prazer participar. Ótima exposição, eu acredito que tenha sido muito enriquecedor para todos os acadêmicos e acadêmicas que estão nos assistindo. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Alice. Ela é conselheira federal da OAB Nacional por São Paulo, vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada e vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Doutora Alice, passa a palavra. Eu começo dizendo que, apesar do tema denso que a gente vai falar hoje, é uma alegria muito grande estar aqui ao lado dessas maravilhosas mulheres.
que tanto engrandece a academia, porque nós estamos aqui falando, né, para acadêmicos e acadêmicas. E eu fico muito feliz de encontrar a Bruninha, que é o jeito como eu me refiro à doutora Bruna, feliz também em encontrar a Juliana, essa promotora maravilhosa que tem feito um trabalho espetacular, uma alegria encontrar a Miriam, daqui a pouco vamos estar de novo, dose dupla, né, Miriam? Saímos daqui, já vamos lá para a sua casa, prepara lá o cafezinho, que a gente vai tomar um cafezinho lá na casa da Miriam, e também uma alegria sempre estar com a Adriana. Adriana, parabéns por esse seu trabalho à frente dessa comissão tão importante, tão valorosa. Estamos aqui também com a Alessandra, com a Mariana, com a Bárbara e com a Bruna. Bom, vamos falar desse tema, né, um tema delicado, e eu queria começar parabenizando a fala da Bruna, que fala bem colocada e que é importante essas questões, porque a gente está hoje, de fato, comemorando a formação da maioria nessa tese que defende a inconstitucionalidade da tese de legítima defesa da honra. Mas, de qualquer forma, o que nós podemos pensar sobre isso? Esse avanço jurídico vai permitir, então, que haja punições de feminicidas nos casos de mortes de mulheres. Mas o que a gente tem que tomar muito cuidado, e aí eu vou numa linha também de cuidado, não tanto a questão da defesa, que a Bruna já colocou isso muito bem, mas a gente tem que continuar falando desse sistema sim, porque resolver isso juridicamente não significa que a gente vai resolver isso socialmente, porque a gente ainda vai continuar com homens matando mulheres no pretexto de que fizeram correto, já que estão lavando a sua honra com sangue. Então, essa questão cultural, ela é muito forte, e a gente vai ter que continuar fazendo eventos como com essa temática, ainda que tenhamos dentro do nosso Supremo Tribunal Federal a declaração da inconstitucionalidade da lei. E com isso, a gente já começa a observar que tema denso e do que nós estamos falando quando a gente fala de feminicídio. E eu gosto sempre de colocar que o feminicídio é matar uma mulher por a sua condição de mulher. E aí as pessoas perguntam, mas professora Alice, como assim? Explica melhor isso. E eu acho muito fácil quando a gente raciocina da seguinte forma, você pega aquela vítima, que era mulher, e coloca no lugar dessa vítima um homem. Se você entender que o caso continua exatamente igual, não é feminicídio. Agora, se você percebe que efetivamente é diferente porque é uma vítima mulher, pronto, nós estamos diante do feminicídio. Então, é fácil entender isso, porque, infelizmente, nós temos, sim, dentro da nossa sociedade, condições diferenciadas e prejudiciais pelo fato de nós termos nascido mulher. O fato de nós nascermos mulheres, infelizmente, traz, sim, uma condução diferenciada em relação à nossa vida. Por exemplo, o nosso direito, a nossa liberdade de decidirmos com quem nós queremos nos relacionar. Esse é um fato que está lá na Constituição. O artigo 5º diz, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigação. Então, eu tenho o direito de dizer, não quero mais me relacionar com determinada pessoa. Agora, cadê a minha liberdade? Quando eu tenho a informação de que, por exemplo, no estado de São Paulo, uma pesquisa feita pelo Ministério Público de São Paulo, a doutora Juliana conhece bem essa pesquisa, vai dizer que 40% das mulheres que morreram em São Paulo, análise feita dentro do processo judicial, 40% morreram porque exatamente exerceram esse direito de se separar. Então, a gente começa a trabalhar um tema que é um tema que diz respeito ao nosso dia a dia. E quando, lá em setembro do ano passado, a gente recebe com muito susto aquela notícia, Supremo Tribunal Federal referencia a tese da legítima defesa da honra. Depois a gente observa que não foi bem isso, mas a notícia veio assim. E eu tive a minha sensação, vou aqui confidenciar para vocês e compartilhar com vocês. A minha primeira preocupação que eu tive foi com as minhas sobrinhas. E eu fiquei pensando, eu tenho muitas sobrinhas, elas todas namoram, e namoram sério, e eu fiquei pensando, daqui a pouco uma decide se separar, né, decide terminar o namoro, e aí o que vai acontecer se esses os namorados decidirem matar, porque elas resolveram terminar o relacionamento. Então, esse é um tema delicadíssimo, e ele é delicado
também quando a gente vai falar da questão da linguagem. Por quê? Porque quando a gente fala, né, e a gente escuta, e a gente repete isso, e fica aqui, então, já eu vou entrar numa linha do que a gente pode fazer, já começando aqui, né? O que a gente pode fazer para diminuir a questão do feminicídio no Brasil? Uma delas é não, de alguma forma, romancear o fato que aconteceu. Nós temos um feminicídio. Então, quando a gente diz, e a gente escuta na mídia, e a gente repete, isso também está dentro dos processos judiciais, está lá no Ministério Público, está lá nas delegacias, que o sujeito matou porque ele não se conformou com o fim do relacionamento. Errado. Ele não aceitou a liberdade da mulher de decidir com quem ela quer ficar. E quando a gente coloca as coisas nos seus devidos termos, quando a gente coloca as coisas nos seus devidos lugares, a gente tem mais chance de reverter essa situação. E reverter essa situação, eu já digo aqui de plano, é exatamente continuar conversando com as mulheres para dizer, mulheres denunciem? Sim, mas quando a mulher denuncia, ela já sofreu violência. Nós temos é que falar com os homens, nós temos é que aproveitar aqui que nós estamos numa audiência bem prestigiada, né, com muita gente, com muitos alunos de direito, e dizer que nós temos que falar para você, aluno, para que você, conforme uma pesquisa feita aqui no Brasil, as poucas que nós temos, como é que um homem consegue perceber que ele está tendo uma atitude machista? Quando outro homem fala para ele. Então, a primeira coisa é exatamente aquela situação que a gente fala, né, da desconstrução do machismo. Nós temos que desconstruir, e o machismo é uma coisa que está na cabeça dos homens e na cabeça das mulheres também. E aí eu vou trazer números, que eu sempre gosto de dizer, né, muita gente já ouviu pela milésima vez eu repetindo isso, mas eu vou repetir sempre que eu achar necessário. Eu digo assim, o que não se mede, não se muda. E quando a gente mediu aqui no Brasil, em março do ano passado, não faz tanto tempo assim, faz um ano, quando a gente mediu aqui no Brasil qual era o índice de discriminação de gênero que nós temos, qual é o índice de discriminação de gênero, nós vamos encontrar a nossa sociedade, brasileiros e brasileiras, 90% tem prejuízos, tem preconceitos de gênero em relação às mulheres. E aí a gente tem que entender isso, nós vivemos nessa sociedade, e a gente está, e eu concordo com a Bruna, quando a Bruna fala que nós estamos evoluindo muito mesmo, né? A gente consegue perceber na sociedade que essa tolerância que sempre teve com a violência, ela está diminuindo. Mas, claro, isso é motivo de a gente, né, respirar fundo e ir para frente, mas a gente tem que ir com muita força, porque também uma pesquisa recente, agora no período da pandemia, quando perguntada aquela frase que todo mundo sabe, né, todo mundo vai lembrar, em briga de marido e mulher, se mete a colher ou não? E aí, eu imaginava que ia dar, eu sem olhar a pesquisa, fechei o olho e disse assim, vai dar 90% discordando dessa frase, no sentido de que sim, em briga de marido e mulher, se mete a colher. Decepção minha, não chegou a 50% o percentual aqui no Brasil que vai dizer que em briga de mulher se mete a colher. Então, a gente tem que continuar conversando. Então, que bom e é importante essa declaração de inconstitucionalidade da legítima defesa da honra, porque me parece que ninguém pode levantar uma tese inconstitucional, e é uma tese que, sim, está entrando, batendo diretamente com a questão da dignidade da pessoa humana. Nós só podemos praticar uma violência e legitimar essa violência se for estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. Agora, ela estava no exercício regular do direito dela de dizer, não quero mais me relacionar com você, certo? Então, ela não podia, de jeito nenhum, ter sofrido essa violência, a gente não pode, de jeito nenhum, admitir, tolerar esse tipo de situação. Então, nessa tese, que ela é inconstitucional, e mais do que isso, ela é inconvencional também, e nós tivemos a oportunidade, tanto pela ABMCJ, que é a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, como também pela Comissão Nacional da Mulher Advogada, de fazermos um manifesto. E esse manifesto, então, exatamente repudiando a tese da legítima defesa da honra, e tivemos a oportunidade, quem quiser os detalhes, pode acessar o site da OAB Nacional e vai encontrar esse manifesto, nós tivemos a oportunidade de trazer também toda a linha do direito internacional dos direitos humanos, toda a linha dos tratados internacionais e muitas das recomendações de tratados internacionais que falavam diretamente e expressamente para que os estados signatários não admitissem dentro das suas culturas, inclusive
fala várias coisas, a tese da legítima defesa da honra. Então, isso já estava expresso, essa preocupação é uma preocupação mundial, é uma preocupação em relação aos direitos das mulheres. Mas eu queria dizer mais, eu queria aproveitar essa oportunidade, muito embora a gente esteja num momento terrível, pandemia, o aumento de mortes, eu estou aqui em Santa Catarina, a situação está grave, aí em São Paulo também a situação está grave, em Manaus, ou seja, no Brasil inteiro, e temos gente de todo o Brasil. Mas eu queria aproveitar que estamos aqui na comissão dos acadêmicos e acadêmicas. Eu já acho lindo esse nome, né? Porque antigamente era só acadêmicos. Antigamente era do jovem advogado, agora é da advocacia jovem. Então, essas alterações que parece que são poucas, né? Parece que não tem muito sentido, é um ganho muito grande, porque nós, mulheres, nos sentimos pertencentes, porque é muito complicado quando a gente, por exemplo, pertence a uma instituição que se chama Ordem dos Advogados do Brasil, né? Como a doutora Juliana, Associação dos Magistrados Brasileiros, né, e a gente está observando, e inclusive agora, recentemente, saiu uma resolução, um documento do Conselho Nacional de Justiça para fazer, sim, flexão de gênero em todos os cargos dentro do sistema de justiça, em todos os cargos dentro do judiciário. Mas eu queria também falar da importância da academia, a importância, por exemplo, dessas pesquisas da Bruna e de tantas outras que vão pesquisando a respeito desses temas, e eu quero ver se eu estou com autorização, estou aqui, para a gente colocar algumas informações que eu queria compartilhar com vocês, exatamente para mostrar o quanto que tem sido importante essa questão da academia. Queria fazer o convite aqui também para que todo mundo que queira continuar discutindo essas questões, violência contra a mulher, direito das mulheres, que me siga aqui nas minhas redes sociais, todas eu estou como professora Alice. E aí vem, então, a questão do STJ, né? Então, o STF, desculpe, decide pela inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra. E aí, olha que interessante o voto do ministro Gilmar Mendes, eu já vou começar a trabalhar o voto do ministro Gilmar Mendes. Ele diz o seguinte: e, felizmente, o debate tem se consolidado no meio acadêmico, especialmente a partir das pesquisas empíricas e leituras feministas dos problemas inerentes ao sistema penal. Então, essas leituras, esses estudos, por exemplo, que a professora Bruna tem feito, tem sido levado, sim, até o Supremo Tribunal Federal e até outras instâncias e outros tribunais, tem sido utilizados também nas fundamentações de decisões monocráticas, ou seja, como é importante esses estudos. E digo mais aqui, né? Quando, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes continua dizendo, sem dúvidas, vivemos uma sociedade marcada por relações patriarcalistas, que tenta justificar com os argumentos mais absurdos e inadmissíveis as agressões e as mortes de mulheres cis ou trans. Olha que coisa interessante, né? Como está trazendo também para dentro do próprio Supremo Tribunal essa discussão da questão de gênero, cis ou trans, em casos de violência doméstica e de gênero. E eu queria citar aqui também a fundamentação deste voto do ministro Gilmar Mendes. Ele é todo fundamentado, basicamente todo fundamentado em estudos feministas de mulheres, de juristas acadêmicas feministas. Começa com Margarida Ramos, num periódico chamado Revista dos Estudos Feministas. Depois, ele ainda cita a Carmen Campos, a Fabiana Severi, essas maravilhosas feministas. Depois, ele ainda cita também Silvia Pimentel, que é a nossa querida, maravilhosa feminista e que teve uma participação muito grande já desde a década de 70, inclusive na elaboração do Estatuto da Mulher Casada, naquela reformulação da Constituição Federal que vai dizer homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, no lugar de repetir o que vinha sendo dito nas constituições anteriores, que se usava somente o vocábulo todos. E a professora Silvia Pimentel, ela diz bem isso. Ela diz, não, nós fizemos questão de colocar homens e mulheres, porque até então aquela palavra todos não estava sendo bem interpretada, né? E nós temos também aqui nessa citação feita Soraya Mendes, num livro chamado Processo Penal Feminista. E alguns vão dizer assim, né, principalmente quem está iniciando agora na questão do direito, mas puxa vida, eu nem mal sei o que é processo penal, agora tem esse tal de processo penal feminista ainda para eu estudar. Você vai ter que estudar isso sem sombra de dúvida nenhuma. E também fazendo referência
ao fato de que esta obra da professora Silvia Pimentel, esse artigo, está dentro de um periódico chamado Caderno de Pagu, e todo mundo sabe exatamente quem foi Pagu, né? E a gente vai encontrar, por outro lado, a gente vai encontrar frases como esta que nós vamos mostrar aqui, né? Rodrigo Constantino, em junho de 2018, diz: aprendam, feministas, este mundo é dos homens e sempre será. Qual é o problema desta frase, dentre tantos problemas que nós poderíamos identificar? É uma frase inconstitucional. Então, na medida em que cada um pode, sem sombra de dúvida, expressar o seu sentimento, a sua forma de pensar, o seu jeito de agir, mas o que acontece aqui é que nós não podemos ser inconstitucionais. A Constituição fala: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E Constantino, então, Rodrigo Constantino, precisa ler a Constituição. Agora, além de ele ter falado isso, mas o fato de eu ter trazido a fala dele de 2018 é apenas para ir na linha da professora Bruna e dizer que as coisas estão mudando. E dar um pouco de alento para a gente, né? Porque se de um lado a gente escuta uma frase dessa e a gente se aborrece muito com essa frase, por outro lado, a gente vê que 2 anos depois a situação muda bastante. Na medida em que ele é dispensado de vários veículos de comunicação em que ele trabalhava, exatamente, principalmente pela sua manifestação em relação àquele caso da Mariana Ferrer, que também causou muita indignação de todos nós, né? E ele dizia, então, entre outras coisas, que a filha dele, e ele tem de fato uma filha, se tivesse alcoolizada e fosse estuprada, ele diz que ele que ele castigaria a filha e não acusaria os estupradores. Quer dizer, ele tem essa manifestação, ok, cada um se manifesta da forma como quiser, temos que lembrar que existe apologia ao crime, então não pode chegar, a liberdade de expressão não pode chegar ao ponto de ser uma apologia ao crime, mas nós temos que lembrar também das responsabilidades, e nas responsabilidades, pelo que se fala, houve então uma consequência disso que foi dito, que é o fato dele ter sido demitido de vários meios de comunicação. Também queria exaltar aqui na linha da professora Bruna para dizer, puxa vida, olha como as coisas estão mudando, né? Para a gente ter um pouco de ânimo, porque não adianta só ficar desesperado, né? Puxa vida, olha quanta coisa ainda tem para acontecer. Não, vamos colocar mãos à obra, né? E vamos fazer alguma coisa e principalmente observar o que já está sendo feito. E essa decisão do STJ, quando cita o feminismo e vai dizer que gênero tem a ver com feminismo, mas não é igual a mulher ou feminismo. As relações de gênero podem ser estudadas a partir de identidades feminina e masculina. Gênero significa relações entre homens e mulheres. Uma análise de gênero pode se limitar a descrever essas relações. O feminismo vai além, ao mostrar que essas relações são de poder e que produzem injustiça. E aí, a partir dessa perspectiva trazida pelo ministro Schietti, dentro do Superior Tribunal de Justiça, numa decisão de outubro do ano passado, o que a gente observa em relação ao feminismo? Feminismo, exatamente, vai mostrar para nós essas relações de poder e essas injustiças que existem nessas relações de gênero. E se feminismo é isto, puxa vida, eu tenho que enaltecer o feminismo. E se feminismo é isso e eu tenho que enaltecer também as feministas. E eu também tenho que enaltecer os feministas. E agora vem uma questão interessante para eu colocar. Porque vamos pensar assim, pela questão da linguagem. Se eu tenho 10 pessoas do sexo masculino, se eu tenho 10 pessoas do sexo feminino e uma do sexo masculino, eu tenho que chamar pelo masculino, né? Agora, é interessante que não existe, ninguém nunca falou os feministas, mas eu tenho certeza que aqui nesse local que nós estamos agora, tem homens feministas. E por que a gente não fala, então, os feministas, fazendo essa concordância verbal, que é a regra ainda da nossa língua portuguesa? Porque a ideia que a gente tem do feminismo é uma ideia de mulher para mulher, como se fosse algo que não envolvesse os homens. E eu queria trazer exatamente essa provocação, essa ação de nós envolvermos, sim, os homens nessa discussão, tal qual o próprio ministro, é um homem aqui, vai falar do feminismo aqui no STJ. Bom,
E aí a gente precisa dessas compreensões, né? Compreensão da condição feminina, os estudos empíricos, que o ministro Gilmar Mendes bem colocou, os estudos de gênero, a questão do feminismo, e a gente precisa de tudo isso, e isso já está sendo observado exatamente pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, vem de novo, né, uma informação para nos acalentar e para nos fortalecer. A recomendação 79, de outubro do ano passado, que foi, inclusive, atualizada em novembro do ano passado, que vai recomendar aos tribunais de justiça que promovam a capacitação em direitos fundamentais desde uma perspectiva de gênero. Então, se você não sabe ainda o que é essa coisa do gênero, você tem que aprender. Você está fazendo um curso de direito, o Conselho Nacional de Justiça está falando para os juízes e juízas terem, né, uma capacitação com perspectiva de gênero, inclusive quem está iniciando a carreira. Se você quer fazer concurso para magistratura, por exemplo, já tem que se atentar para isso, porque você vai, inclusive, receber capacitação no início da carreira com perspectiva de gênero. E a gente vai observar exatamente isso, né? A gente tem todo um estudo da criminologia feminista, temos todo um estudo da teoria feminista do direito, e esses estudos não são estudos feitos só por mulheres. A maioria é mulher, concordo. Mas nós temos muitos homens que estão estudando a criminologia feminista, que estão estudando a teoria feminista do direito, sim. E esse estudo e essa perspectiva de gênero, ela tem que acontecer no momento da elaboração da lei, no momento da interpretação da lei, no momento de aplicar a lei, no momento da execução da lei. Então, se nós pegarmos a Lei Maria da Penha, que foi mencionada aqui pela nossa querida Bruna, e a elaboração da Lei Maria da Penha, a elaboração foi feita com perspectiva de gênero, tanto que nós temos a nossa Lei Maria da Penha, considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, motivo de orgulho para todos nós. Por outro lado, nós temos o Brasil, que é o 5º país que mais mata. E por quê? Porque nós não estamos interpretando, nós não estamos aplicando e nós não estamos executando a Lei Maria da Penha com perspectiva de gênero. E eu falo isso com toda a segurança a partir do momento que eu concluí agora, no mês de fevereiro, um estudo que eu já tinha feito e agora eu atualizei para saber qual é a interpretação e a aplicação da Lei Maria da Penha, ou seja, a doutrina e a jurisprudência da Lei Maria da Penha, e eu observei exatamente isso. Nós temos muitas decisões jurisprudenciais, nós temos muita doutrina que não está trabalhando a Lei Maria da Penha numa perspectiva de gênero. A conclusão disso é que nós estamos batendo cabeça. Então, nós temos questões, por exemplo, que tem 5 posicionamentos sobre a mesma questão. Nós temos outra que tem 7 posicionamentos, outras têm 3 posicionamentos. Imagine a situação de manejar a Lei Maria da Penha, que é uma lei excepcional, com tantas divergências. Então, começa, o juiz entende de uma forma, o tribunal entende de outra, o STJ de outra, o STF de outra, e imagine a situação dessa mulher aguardando a definição final do seu processo, né? E aí a gente tem também que falar desse tema, porque nós vamos encontrar, por exemplo, e eu acho que é importante, sim, e a doutora Bruna falou isso muito corretamente, a Bruninha, né, como eu sempre gosto de falar, mas a gente não pode pensar, e aí vem os limites da defesa, os limites éticos disso, mas pense num processo em que um advogado traz como recurso de defesa essa fala, né, que a mulher provocou na ira, a vítima, no caso, provocou no réu ira, situação muito perigosa para qualquer macho quando ama a sua fêmea, deturpando completamente um sentimento de amor, que é quando você gosta da pessoa, você quer o bem daquela pessoa, e não quando você quer destruir aquela pessoa. Amar não é destruir, amar é construir. Então, a gente deturpa completamente essa situação, e nós temos um deturpamento da própria sociedade ainda, como eu disse, em relação a isto. Ou então, quando a gente se depara, o ano passado, com essa fala de um juiz dentro da vara de família, num processo, numa audiência, em que ele fala na audiência abertamente, sabendo que está sendo gravada a audiência, que se tem Lei Maria da Penha, estou nem aí. Ninguém agride ninguém de graça. E aí nós tivemos a resposta em relação a isso, né? Ele foi afastado da vara de família, foi para a vara de feitos da fazenda, e está respondendo um processo disciplinar para que possa se saber o que vai acontecer em relação a este juiz de São Paulo, e estamos acompanhando pela Comissão da Mulher Advogada o desfecho deste caso, e logo tiver novidades a gente traz as novidades, né? Mas
Para a gente finalizar, então, entendendo o que é exatamente essa questão que estamos falando, feminicídio, o que é essa tal da violência de gênero. Para a gente compreender a violência de gênero, eu traria aqui dois raciocínios. O primeiro raciocínio: as mulheres podem ser vítimas de todo tipo de violência sofrida pelos homens. O inverso não é verdadeiro, significando dizer que nós vamos encontrar, sim, uma quantidade grande de violências que são dirigidas só às mulheres. Ou a gente vai encontrar uma quantidade grande de violências em que pode vitimar também homens, mas num percentual muito pequeno, num percentual muito diminuto. É o que acontece quando, por exemplo, nós falamos, né, ele matou a mulher por ciúmes, quando na verdade também não podemos usar essa questão de ciúmes. Ele matou a mulher por sentimento de posse. Esse é o quadrante da situação que nós estamos analisando, sentimento de posse. E aí, quando a gente vai mostrando, né, as estatísticas, quantas mulheres mataram os seus maridos por sentimento de posse? A gente conta nos dedos, né? Te lembra um caso lá na Alemanha, um caso nos Estados Unidos, e assim vai. Agora, se a gente perguntar quantos homens mataram as suas mulheres por sentimento de posse, a gente abre os jornais todos os dias e a gente encontra pelo menos 10 mulheres mortas no Brasil todos os dias. A mesma coisa, essa questão de interromper o relacionamento, como a gente fala, né? Então, não podemos dizer, ele não se conformou com o fim do relacionamento. Ele não aceitou a autonomia da mulher. E quantas mulheres matam seus maridos porque não aceitam a autonomia de seus maridos? Quase nenhuma. E quantos homens matam as suas mulheres porque não aceitam a autonomia das suas mulheres? Muitas. Então tem alguma coisa errada, muito errada na nossa sociedade. E a gente precisa, então, compreender isso que está errado para que a gente possa atuar de forma eficiente e resolver esse problema da violência. O que a gente não pode é tolerar essa violência como nós toleramos no Brasil. A gente trabalha da seguinte forma: tolerância contra criança, violência contra criança e adolescente. Nós não toleramos nada, nós somos intolerantes em relação à violência contra criança e adolescente. A violência contra idoso, toleramos um pouquinho. E a violência contra a mulher, a gente tolera muito, né? Porque a gente ainda está falando que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Como assim? Então, ficam essas observações para que a gente entenda, né, que essa tese da legítima defesa da honra é uma tese inconstitucional na medida em que ela trata da questão da dignidade da pessoa humana e da dignidade da mulher. É indigno que eu venha a morrer por conta dessa circunstância. E aí nós temos a inconstitucionalidade dessa tese. Mas, de qualquer forma, como eu disse, né, não adianta a gente trabalhar só na linha do direito e punir, como a própria Bruna colocou, e punir quem praticou o feminicídio. A gente tem que mudar essa sociedade. E para mudar a sociedade, a gente precisa compreender que nós estamos dentro de um aspecto cultural, que é difícil mudar quando a gente está falando de um aspecto cultural, porque é difícil mudar uma cultura. Mas a mudança, ela depende única e exclusivamente de cada um de nós, da gente mexer um pouquinho aqui na nossa cabeça e a gente pensar todos os dias o que nós estamos fazendo, que nós estamos contribuindo para que esse mundo seja machista, para que esse mundo seja desigual. E pensar todos os dias o que a gente pode contribuir para mudar esse quadro. Aí eu faço aqui uma sugestão, né? Coloquei ontem lá no meu Instagram 5 coisas que você pode fazer sem sair de casa, para melhorar a desigualdade entre homens e mulheres, né? Então fica lá 5 dicas, estão lá no meu Instagram, e fica aqui também o meu grande agradecimento, a parabenização às comissões, à comissão do acadêmico e da acadêmica. Fico muito feliz de ter estado e estar aqui, né, ao lado dessas valorosas mulheres. Muito obrigada por essa oportunidade, parabéns por evento, e vamos ouvir aqui a doutora Juliana, que vai trazer a sua experiência vastíssima nesse tema e vai trazer uma contribuição muito valorosa. Muito obrigada. Obrigada, doutora Alice, excelente exposição. Agora eu passo a palavra para a doutora Juliana, ela é promotora de justiça do 3º Tribunal do Júri do Ministério Público de São Paulo e da Casa da Mulher Brasileira. Doutora Juliana, passo a palavra. Bom, boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Primeiro, preciso, aliás, agradecer o convite feito pela querida Adriana, Cecílio, pela Alessandra, Cristina, né, e pela Miriam Ravanelli.
É uma honra poder estar aqui para falar um pouquinho do júri, da minha experiência no Tribunal do Júri. É uma honra e uma responsabilidade imensa falar depois da Bruna e da professora Alice, né? Duas professoras incríveis que deram uma aula aqui agora para a gente, né? E agradeço também a presença da Bruna e da Mariana e da Bárbara, tá bem? Bom, eu vou falar só um pouquinho a respeito do feminicídio, do olhar do Ministério Público para isso, e aí eu encerro a minha fala falando um pouquinho de um projeto que a gente mantém na promotoria do júri para acolher e cuidar de mulheres vítimas de feminicídio. Tá? Eu parto, e a gente precisa partir do princípio, né, que a lei do feminicídio surge não por um acaso, como a Bruna falou, né? Vem dos movimentos sociais, movimentos feministas, né? É fruto da luta incessante pelo reconhecimento dos direitos das mulheres, né? Reconhecimento de direitos humanos mesmo das mulheres, e disciplina a morte de mulheres pelo simples fato de serem mulheres, né? E escancara também essa desigualdade entre homens e mulheres, desigualdades que ficaram muito mais patentes agora, durante a pandemia, durante essa crise sanitária que nós estamos vivendo, onde vemos mulheres adoecerem, mulheres perderem seus empregos, mulheres tendo que se desdobrar para cuidar de casa, dos filhos, dos estudos, né? E se vendo sozinha, e se vendo muitas vezes em casas que não são necessariamente lares, se vendo presas e vinculadas aos seus agressores 24 horas por dia, né, afastadas de sua rede de proteção, rede de sustentação e de apoio, né, já que as creches estão fechadas, escolas parcialmente funcionando, né, serviço público de saúde muitas vezes voltado mais para o atendimento de infectados do que para elas, mulheres, né? E essas mulheres isoladas, então, elas acabam se tornando muito mais vítimas da violência. Violência que nós pudemos ver agora que aumentou tanto a violência doméstica praticada contra mulheres e meninas, assim como aumentou também a prática de feminicídios, não é mesmo? E o feminicídio, ele representa, então, esse aprimoramento na proteção dos direitos das mulheres, que passam a ser enxergadas como detentoras de direitos humanos. E cai por terra, né, essa possível alegação de que o feminicídio, a morte de mulheres, são crimes praticados por paixão e por amor, né? E o que a gente deixa escancarado é que o feminicídio ele é um crime de ódio praticado contra a mulher. Acontece todas as vezes em que a mulher quebra as regras do patriarcado, né? Quebra as regras do machismo, né? Machismo e patriarcado que imperam, que estão muito presentes na nossa sociedade, não é mesmo? Essa desigualdade de gênero, ela leva a uma desvalorização dos papéis desempenhados pelas mulheres e pelos homens, né? Colocando a mulher numa situação secundária, inferiorizada e trazendo poder para o homem, trazendo força para o homem. E ele se sente, então, no direito de fazer com a vítima aquilo que ele bem entender. E a gente precisa compreender também que o feminicídio é uma morte evitável, é uma morte anunciada. Acho que todas nós estamos cansadas de saber que o feminicídio ele não acontece num rompante de violência, não. Ele acontece, sim, num crescente de violência. A vítima que sofre feminicídio, ela passou por um histórico de violência antes de morrer ou quase morrer, né? Ela passou por violências que começam desde uma pequena opressão, né, até a morte. A morte é o que a gente vê, é a faceta mais visível da violência praticada contra a mulher. E a mulher, quando ela sofre essas inúmeras violências antes do feminicídio, isso é importante falar aqui, ela tende a se isolar, ela tende a desacreditar da justiça, ela tende a acreditar que o homem tem razão e até mesmo, muitas vezes, que ela é merecedora daquela violência que ela sofre. E isso é um perigo, né? O homem, então, passa a entender que ele pode dispor desse bem
que é a mulher, da maneira como ele bem entender. E o feminicídio, ele cria um drama paralelo muito grave, que é a morte, que é a orfandade. Saiu agora recentemente uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dizendo que a cada ano no Brasil, o feminicídio deixa 2.000 crianças órfãos, porque elas perdem as suas mães para o feminicídio, para o crime, né? E ela perde também os pais, que ou são encarcerados ou presos, ou muitas vezes eles se matam. Nós vemos muitos crimes de feminicídio que, em seguida, o autor comete o suicídio. Então, essa também é uma consequência do feminicídio que arrasa com toda uma geração, né, que traz traumas que vão ser carregados por essas crianças para o resto da vida. E é importante ressaltar também que o feminicida, ele não tem as características de um homicida, de um bandido, de uma pessoa voltada para a prática de criminalidade. O feminicida, ele é um homem comum, né? Ele não é agressor 24 horas por dia. Ele é um bom pai, muitas vezes. Ele é um bom companheiro de trabalho. Ele é um bom amigo do vizinho, né? E isso coloca em xeque também, muitas vezes, a credibilidade da própria vítima. Porque quando ela relata para alguém aquilo que ela está vivendo, muitas vezes a palavra dela é desacreditada, porque ele não tem esse perfil agressor. O patriarcado, então, ele silencia a mulher e ele naturaliza a violência. E é justamente essa estrutura patriarcal que permitiu que, por muito tempo, a morte de mulheres fosse tratada como crimes passionais e que permitiu que teses como legítima defesa da honra fosse, por tanto tempo, arguidas nos nossos tribunais, né? Colocando, mais uma vez, a mulher numa condição de inferioridade ao homem. A legítima defesa da honra, então, ela parte do princípio de que a mulher pertence ao homem e, portanto, ele pode agir para defender a sua própria honra. Aceitar a tese é aviltante e é chancelar o assassinato de mulheres. Agora, a gente não pode esquecer, de maneira nenhuma, que no tribunal do júri, o que a gente defende é a vida, né? E, por essa razão, essa tese não pode ser aceita de jeito nenhum, e o STF, inclusive, julgou inconstitucional. O tribunal do júri respeita a plenitude da cidadania, é a expressão da cidadania, e tem como seus juízes cidadãos, pessoas comuns. E essas pessoas comuns, elas também erram, né? Todo mundo comete erro. E, além disso, essas pessoas trazem com elas a formação delas, o machismo, a estrutura patriarcal, seus aprendizados e seus conhecimentos. E elas podem, então, julgar de acordo, podem não, devem julgar com a livre convicção delas, né? Deles, dos jurados. E eles não justificam o voto que é dado, eles apenas apresentam uma cédula sim ou uma cédula não a cada pergunta feita pelo juiz. E, portanto, não há uma justificativa para o voto. Se ele agiu com machismo, né, baseado no patriarcado, ou entendendo que, naquela situação, o homem deveria ter agido assim, porque a mulher o traiu, ou porque a mulher não tinha uma conduta moral esperada por ele. Não é mesmo? A proibição, né, o reconhecimento da inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra, ela não impede que a defesa traga esse tema de uma maneira mais oculta, né? Menosprezando a vítima, tentando colocá-la numa situação de maior vulnerabilidade, trazendo a vítima para o banco dos réus e colocando o acusado no lugar da vítima, enaltecendo a moral e a figura do acusado e menosprezando a mulher. Isso pode acontecer, né? Nós vemos durante a instrução do processo ou mesmo do inquérito policial, quando já há advogado atuando em prol do acusado, muitas vezes essa tentativa de criar situações que muitas vezes coloquem
o acusado numa situação como se ele tivesse legitimado mesmo para aquela ação. Quando traz para o processo fotos íntimas da vítima na tentativa de colocá-la numa situação inferiorizada, de expô-la, né, de expor a vítima em sua intimidade, né, sempre contando que esse pensamento da dupla moral que vige na nossa sociedade, né, que espera da mulher o recato, permaneça ali presente no julgamento do tribunal do júri e absolva o acusado. Então, isso ainda acontece, não, como a doutora Bruna falou, de maneira escancarada. Dificilmente a gente vê os advogados de maneira escancarada alegando a legítima defesa da honra. É muito difícil. Eu fiz um júri, eu lembro até, porque foi bem na véspera de assumir a promotoria da Casa da Mulher Brasileira, então, em novembro de 2019, que o advogado o tempo inteiro alegou legítimo, não falava claramente legítima defesa da honra, mas ele passou o plenário o tempo todo diminuindo e desmoralizando a vítima. Eu não via isso há muito tempo, Naquele julgamento específico, os jurados não aceitaram de maneira nenhuma aquelas teses apresentadas e o acusado ele foi condenado pela prática do crime ali apresentado. Mas a gente precisa prestar atenção, e eu chamo atenção para todos nós, não só para o Ministério Público, né, para a Promotoria de Justiça, mas para os magistrados, delegados, advogados, operadores do direito. É muito importante que a gente tenha o olhar de gênero na condução do processo, na condução de investigações, no nosso trabalho do dia a dia, né? É muito importante que não permitamos que as vítimas sejam colocadas no banco dos réus, né? Que ela seja aceita no processo não só como um objeto, ou como uma informante, ou como um nome num laudo necroscópico. Que a gente respeite a dignidade e o direito das vítimas, que a gente coloque ela no devido lugar, né? Que não permitamos que elas sejam desmoralizadas, que elas sejam ridicularizadas, né? Porque não dá para desrespeitar a dignidade da pessoa humana, né? E isso cabe a todos nós. E aí eu falo um pouquinho do meu trabalho lá no plenário, no terceiro tribunal do júri, e que tem muito a ver com isso, com esse enfraquecimento da figura feminina numa sociedade como a nossa, né? As mulheres, principalmente as mulheres vítimas de tentativa de feminicídio, né? Porque os familiares daquelas que se foram, a gente não consegue tanto contato com eles, é uma situação um pouco mais difícil, mas o projeto Renata, que existe no terceiro tribunal do júri, ele é voltado para o acolhimento de mulheres vítimas de tentativa de feminicídio e familiares daquelas que não sobreviveram, ou seja, descendentes, né, e os ascendentes. Atingir as vítimas indiretas, que são os familiares, é um pouco mais difícil, mas as vítimas que sobrevivem, nós conseguimos chamar na promotoria para reuniões coletivas, elas não são chamadas ali para ficar falando a respeito do depoimento delas, não é nada disso, elas são chamadas para elas conhecerem o que é o Ministério Público, entenderem o que é o processo o processo criminal e o julgamento no tribunal do júri. A reunião também serve, e pode parecer bobo isso, mas não é, para elas se apropriarem do espaço do Fórum da Barra Funda, né, que é lá que eu atuo. Acho que todos vocês sabem que o Fórum da Barra Funda é o maior fórum da América Latina, por lá circulam 5.000 pessoas diariamente, né, não nesse período de pandemia, obviamente, e ele é assustador, né, ele é hostil para as vítimas. As vítimas chegam lá intimidadas, desencorajadas, desacreditadas, né? E elas chegam naquele mundo que elas se perdem e elas se sentem muito menos fortalecidas, né? Então, esse projeto, ele visa não só mostrar para elas o que é o Ministério Público, como vai funcionar o processo, o que é o julgamento no plenário, conhecer outras mulheres que estão nessa mesma situação,
né? E elas se reconhecem na situação e elas se ajudam, né? É ofertado para elas tratamento psicológico, e quem faz esse tratamento é o CRAVE, o Centro de Referência de Atendimento à Vítima, que, aliás, a Defensoria Pública tem um trabalho também incrível com eles, né? É ofertado para aquelas que ainda não tiveram possibilidade de tratamento estético mesmo, porque essas vítimas elas sofrem inúmeras violências e todas elas deixam cicatrizes muito profundas e muitas vezes cicatrizes que as impedem de voltar ao convívio social, porque elas ficam com vergonha dessa situação. Isso acontece muito, então elas são encaminhadas para quando elas precisam desse tipo de tratamento. E o mais incrível de tudo isso, que a gente pôde perceber durante esses anos de acompanhamento de projeto, é que essas vítimas passaram a não voltar atrás nos seus relatos, né? Voltar atrás, o que eu digo? Eu via muito no tribunal do júri mulheres que se sentiam tão enfraquecidas que elas chegavam a dizer que elas haviam caído na faca, que elas haviam provocado, que aquele ferimento elas que tinham feito. Elas morriam, elas chegavam num ambiente de audiência, de instrução ou de plenário, via aquele monte de gente e entendia: eu não serei ouvida, porque nós sabemos que as mulheres são silenciadas, sim. E a partir dessas reuniões, do maior conhecimento, né, da apropriação do espaço, essas mulheres passaram a enfrentar todos esses temores e relatar absolutamente tudo o que havia acontecido, não só no dia em que elas quase morreram, mas durante o período em que elas viveram a violência. Isso não quer dizer que essas mulheres vítimas de tentativa de feminicídio querem, de toda maneira, que o acusado seja condenado e preso pela prática do crime, viu? Nós conseguimos explicar tudo direitinho, elas se sentem encorajadas, fortalecidas, e esse é um objetivo primordial, né? Possibilitar que elas renasçam e consigam reconstruir a vida delas. Mas, muitas vezes, assim como acontece na violência doméstica, as mulheres não querem ver o pai dos seus filhos atrás das grades, né? Então, tudo isso é muito conversado e é muito explicado para elas. Elas querem que eles sejam responsabilizados por aquilo que eles fizeram, mas elas não querem que eles permaneçam presos, né? Então, esse trabalho foi muito intenso até o início da pandemia. Ele trouxe resultados incríveis e principalmente para a reconstrução dessas mulheres. Eu sinto muita falta, né, nesse período, desde março do ano passado. Aliás, a reunião que era para ser em março do ano passado teve que ser cancelada em cima da hora. Eu sinto muita falta de encontrar essas mulheres, né? Sinto falta de poder conversar e ajudar. Mas eu espero que assim que passe essa pandemia, tudo isso retome, né? Que a gente consiga ajudá-las, que a gente consiga trazê-las para o lugar que elas merecem estar, que é de reconhecimento de pessoa que tem direito de viver e ter uma vida livre de violência, né? Durante esse período, eu entro em contato telefônico com cada uma delas, mas isso nem sempre é possível, eu tenho que tomar muito cuidado também para não expor nenhuma delas, né? Mas eu espero que a gente retome. E mudando um pouquinho do Tribunal do Júri, mudando um pouquinho de assunto, né? Eu falei, então, da minha experiência no Tribunal do Júri, do projeto que é feito lá, né, da alegação da legítima defesa da honra, dessa inconstitucionalidade, mas, às vezes, a utilização de maneira oculta nas alegações em plenário ou na produção de prova. E também eu gostaria de falar só um pouquinho mais a respeito da Casa da Mulher Brasileira, já que que nós temos muitos estudantes aqui que às vezes não sabem como é que funciona, né? A Casa da Mulher Brasileira, ela é uma política pública federal, né? Hoje ela é administrada aqui em São Paulo pela prefeitura, né? Ela fica no Cambuci, tá bom? E é um equipamento público que congrega diversos órgãos, todos eles voltados para o atendimento da mulher vítima de violência doméstica ou familiar, tá? Ali estão instalados a magistratura, o Ministério Público, Defensoria Pública, tem a Guarda Civil Metropolitana, com o projeto Guardiã Maria da Penha, tem um setor com psicólogas e assistentes sociais que fazem um acompanhamento dessas mulheres que chegam ali, tem uma brinquedoteca para que elas possam deixar os seus filhos enquanto elas são ouvidas na delegacia de polícia
ou em alguma outra instituição. Ali também está situada a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, né? Então, vocês podem observar que são vários equipamentos, todos eles voltados. A nossa função ali é proteger, dar o primeiro atendimento a essas mulheres. E tem um abrigo de passagem também para aquelas que não podem retornar para os seus lares, porque podem morrer ou podem ser agredidas novamente, né? Então, elas não têm para onde ir, não têm uma rede de apoio, elas podem permanecer nesse abrigo provisório. Judicialmente, o que a gente faz são concessões de medidas protetivas de urgência para aquelas mulheres que precisam urgentemente, né, de proteção, para que elas tenham preservadas a integridade física e psicológica delas. Tá? Contamos com o apoio da Guarda Civil Metropolitana, que ajuda no cumprimento de de parte das medidas protetivas, né? E auxiliam muito a gente na condução dessas mulheres. Esse equipamento público fica aberto 24 horas por dia. Tá? O sistema de justiça hoje, por determinação do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e da Defensoria, está em teletrabalho, mas o atendimento ele não para. Tá? E vocês não imaginam o que tem de mulher e meninas precisando da nossa ajuda. E eu falo da nossa ajuda porque esse é um problema de todas nós, né? De todas nós enquanto sociedade. E eu queria deixar registrado, e para finalizar, que a minha experiência como promotora no Tribunal do Júri, na Casa da Mulher Brasileira, é de lutar mesmo para o fim da violência e para a possibilidade de dar a essas mulheres vítimas um reencontro com a vida sem qualquer tipo de constrangimento, opressão ou violência. Tá bem? Muito obrigada. Eu não sei nem quanto tempo eu falei, Ale, mas eu fico aqui à disposição, tá bem? A hora que eu terminar aqui, eu ainda tenho mais uma medida protetiva para concluir, tá bem? Não, Ju, eu agradeço muito, a sua fala acho que foi muito importante, contribuiu muito para o debate aqui, trazendo a sua experiência junto ao Ministério Público e a Casa Brasileira, que tem um trabalho fantástico aí e muito importante para as mulheres. Eu vou passar a palavra rapidinho para a Bárbara e para a Bruna, para ela fazer algumas perguntas breves, porque até a doutora Miriam e a professora Alice tem um evento agora às 19 horas, então a gente precisa ser um pouco breve nas respostas, mas a gente também não quer deixar de dar também esse espaço às perguntas. Doutora Miriam e professora Alice, vocês estão de acordo? Então vamos adiante. Boa noite. Muito agradecida por participar desse evento. Que evento enriquecedor para todas nós e a todos que estão aqui presentes. Muito obrigada, expositoras. Muito obrigada, doutora Alessandra, doutora Adriana, doutora Mariana. Bom, vamos começar as perguntas, certo? Bom, trago aqui a pergunta da Camila Almeida Guilherme e direciono para a doutora Juliana Gentil. Ela diz assim, doutora: as mulheres transexuais também têm esse amparo na lei em caso de feminicídio ou se encaixa crime de homofobia e transfobia? Então, no tribunal, no nosso tribunal do júri, na verdade, eu acho que em todos aqui da capital, nós temos oferecido denúncia de transfeminicídio, né, quando há a morte de pessoa trans. Eu já perdi uma no tribunal. Eu não sei como que vai ficar, mas nós fazemos sim, nós consideramos como vítima de feminicídio toda pessoa que se identifica com o sexo feminino, embora não esteja expresso na lei. A doutora Alice pode explicar bem também. Acho que é legal isso, a doutora Juliana tem uma perspectiva muito importante, né? Muito importante essa atuação como promotora de justiça, oferecendo denúncia por feminicídio. É um tema delicado, muito delicado, porque a lei fala em sexo.
e o transexual é uma questão de gênero, mas não obstante a isso, na minha percepção, eu demorei muito tempo, discuti muito com o doutor Paulo Iotti, que foi exatamente quem fez a DPF agora, 779, sobre esse tema, mas me parece que aí vamos de novo para a Constituição, e a gente vai de novo para a Constituição, e a Constituição trabalha a questão da dignidade da pessoa humana, e se eu me sinto no sexo diferente, né, de um gênero diferente do meu sexo, eu tenho que ser respeitado nisso. E a lei tem que respeitar em todos os âmbitos. Não posso respeitar no âmbito X, não respeitar no âmbito Y. Então, por isso que eu considero também que sim, pode ser vítima de feminicídio. Agora, claro que a gente, de novo, né, bate num tema importantíssimo, que é a questão do princípio constitucional da taxatividade, né, da legalidade do direito penal. Mas sempre a gente vai estar conflitando. Nós nunca vamos estar num mundo tranquilo, em que todas as leis estão harmonizadas e está tudo bem, porque a gente tem que olhar a lei infraconstitucional, a gente tem que olhar a Constituição, a gente tem que olhar também os tratados de direito internacional e as convenções, e não só isso, a gente tem que olhar também a jurisprudência constitucional e a jurisprudência dos tratados de direito internacional. Então, quando a gente pega tudo isso, a gente tenta harmonizar essa questão toda. E aí vem os princípios que a gente deve sempre estar utilizando quando a gente tem esse embate, que se chama colisão de direitos, né? Então, nesse sentido, tem sempre embate. Nós nunca temos o melhor, a gente sempre tem o menos pior dentro do direito, né? Então, mesmo no direito de família, é melhor ficar com a mãe ou melhor ficar com o pai? Gente, é o menos pior, porque o melhor seria a criança poder crescer com os dois pais em harmonia numa família, seja lá que tipo de família, né? Mas numa família harmônica. Enfim, a gente tem o menos pior, e nesse caso, me parece, por um princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, tenho que aceitar o gênero que aquela pessoa se autodetermina, e isso tem que ser aceito em todos os lugares do direito. Essa é a justificativa nossa para a apresentação da denúncia, né, para o oferecimento da denúncia. Foi justificativa para fundamentar a contrarrazão de recurso, na verdade, o recurso antidistrito, mas nem mesmo na procuradoria nós conseguimos um resultado positivo. E aí parou. Mas temos outros casos em andamento. Continua tentando, né? Continua. Vamos em frente, uma hora a gente encontra a justiça, né? Isso. Vamos entrar aqui mais uma pergunta. Primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Bruna Bianca. Eu sou uma das embaixadoras do projeto Incubadora de Talentos pela Faculdade Unify. Doutora Alice, aproveitando a sua fala, eu vou lhe direcionar uma pergunta, tá? O Fábio, ele gostaria de saber como o Estado está efetivamente trabalhando para a diminuição do feminicídio. Embora a decisão do STF tenha sido excelente, como será o impacto perante a sociedade? Legal, um tema muito importante. E essa questão, então, do Estado em relação ao feminicídio, eu abarcaria, na verdade, o Estado em relação à violência, no enfrentamento à violência contra a mulher. E aí eu tenho duas notícias. Uma notícia muito boa, de que nós temos dinheiro, e é um dinheiro bem volumoso para fazer políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Olha que boa notícia. Agora, respirem fundo que vem a má notícia. De todo esse dinheiro volumoso que nós temos para ser utilizado em políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, nem sequer 4% está sendo utilizado. De novo, a gente fala, né, da tolerância à violência contra a mulher. Porque como assim? Quantas casas da mulher brasileira nós temos, doutora Juliana, no Brasil inteiro? Né? Em funcionamento como a nossa... Sim, exatamente. Quer dizer, nós tínhamos que ter uma, pelo menos em cada cidade, e a gente sabe que a Casa da Mulher Brasileira é super importante para dar esse atendimento à mulher. Vou falar das delegacias de polícia, né, específicas da questão da violência contra a mulher, temos pouquíssimas no Brasil. Qual é o horário que elas funcionam? O horário em que o crime não está acontecendo, horário comercial, não é quando as mulheres estão sofrendo violência. E aí, no horário que a mulher está sofrendo violência, ela vai bater na delegacia, está fechada, não tem, a porta fechada, abrimos amanhã, volte mais tarde, né? E aí, tem todas essas questões para a gente colocar. Então, por que enquanto a gente vai encontrar, inclusive, um documento da ONU que vai mostrar que nos locais onde a gente tem, a Bruna deve conhecer esse documento, nos locais onde a gente tem delegacias de polícia especializadas em atendimento à mulher, diminui os índices de mortes de mulheres. Quer dizer, se a gente tem essa informação, é para ter uma delegacia em cada esquina, né? Para ter uma delegacia
em cada esquina. E a gente tem que pensar também que existe um custo muito grande da violência contra a mulher. Não só o fato de existir a violência, que a gente tem que reconhecer que isso é um custo individual para cada mulher, é um custo também para os filhos que veem essa mãe sofrendo violência, porque essa mãe, muitas vezes, ela acaba não tendo a condição de cuidar daquele filho, então nós temos um custo para o filho, nós temos um custo do trabalho, e já foi mensurado a quantidade de PIB, de percentual de PIB que nós perdemos no Brasil por conta da violência doméstica, o quanto que isso tem de prejuízo para as empresas que acabam tendo nos seus quadros de funcionário mulheres que, por sofrer violência, acabam, então, ou não indo trabalhar, faltar o trabalho, isso é muito ruim, ou trabalho em condições que não estão aí com a cabeça nos seus devidos lugares, imagina, né, uma mulher que está sofrendo violência, ou até ela pede a demissão, e ela estava qualificada, a empresa fez todo um incentivo ali de qualificação dessa mulher, e ela acaba saindo da empresa por conta da violência. Então, vejam, e aí nós temos também o custo hospitalar. Se a gente fala que a gente, agora na pandemia, última observação minha, agora na pandemia a gente sabe, né, que está com mais dificuldade de conseguir chegar até a doutora Juliana, até a Casa da Mulher Brasileira. Por outro lado, quando a gente vai para os dados da saúde, são assustadores, porque aumentou, por exemplo, os casos de lesão corporal graves, porque quando ela sofre uma violência mais leve, ela fica em casa sofrendo aquela violência. Quando a violência é mais grave, às vezes o próprio autor da violência, ou seus familiares, ou vizinho, ou é acionado a polícia, alguém leva essa mulher para o hospital por um posto de saúde, e aí se contabiliza essa presença lá. Então, independentemente de se essa mulher denunciou, ou se ela não denunciou, nós temos uma estatística que vai dizer da existência dessa mulher no sistema de saúde, e aumentou muito esses números. E eu queria dizer que mesmo os números que chegam até o conhecimento da doutora Juliana, que são os casos, muitos casos subnotificados, né, que a gente sabe que é só a pontinha do iceberg, já é um número absurdo no Brasil, já é suficiente para a gente dizer, vamos para tudo, que a gente tem um problema grave para a gente resolver. E a gente não está tendo essa sensibilidade, essa sensibilização dos poderes públicos. Não estamos utilizando verbas que estão lá no cofre para a utilização de políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Oi, eu posso, se eu puder, só uma pequena uma colocação que eu acho muito pertinente em relação a tudo isso que nós estamos falando, né? Eu, palpiteira que sou, mas é porque vendo a exposição aqui das minhas amigas, da Juliana, da Alice, eu tive a oportunidade de conhecer, junto com o Grupo Mulheres do Brasil, capitaneado pela Luísa Helena Trajano, né? Nós fizemos uma visita em loco na Secretaria da Mulher, em Barueri. Gente, aquilo é um lugar utópico. Eu estou vendo vocês falarem, eu confesso para vocês que assim, eu sonho nunca de consumo, né? ali que é aquilo, eu nunca vi aquilo em toda a minha vida. Ali tudo acontece. Eu falo que nós tínhamos que fazer visitas regulares e entender como aquelas políticas públicas são efetivadas naquele lugar. Porque aquele lugar deveria servir como um laboratório. Aqui eu deixo, inclusive, meus cumprimentos para a secretária da Mulher, que é a Giane, que, inclusive, é colega advogada, que passa gestão e governo, e a Giane continua, porque aquela mulher tem uma visão de política pública, de implementação, que é fantástico, né? E até quando vocês trazem a questão da discussão do gênero, uma das coisas que mais me chamou a atenção, inclusive quando eu conversava com a Giane, eu perguntei isso para ela, como ficava a questão do atendimento, né, das mulheres transgênicas, enfim, toda a questão, né, que envolvia. Ela disse o seguinte, ela falou, Miriam, aqui todos que atendem aqui na secretaria, porque lá, não sei se todo mundo tem conhecimento, mas assim, lá tem delegacia da mulher, tem espaço de lazer, a delegada que atende lá é mulher, 90% das pessoas que trabalham lá são mulheres, e assim, eles passam por capacitação e desenvolvimento de habilidades para atendimento específico de todas as violências e violações de direitos humanos das mulheres. E aí eu perguntava, eu falei, Giane, escuta, e se chegar uma mulher trans, né, e tal, ela, Miriam, toda capacitação nós fazemos questão de que essa temática seja discutida, porque se chegar uma mulher aqui
e dizer, eu sou mulher, ela será atendida. Porque aqui nós trabalhamos, inclusive, somada essa pergunta que eu fiz, ela complementou, todos e qualquer tipos de vulnerabilidades, sejam elas sociais, econômicas, não interessa poder aquisitivo, não interessa nada. Se a mulher chegou aqui na secretaria, se ela se declarou mulher, e qualquer mulher que seja, que ela chega pedindo esse auxílio, pedindo essa ajuda, nós vamos passá-la pela triagem, nós vamos fazer o acolhimento, nós vamos atender. É fantástico, elas trabalham lá, inclusive o que a Alice trouxe, a recolocação no mercado de trabalho, elas têm todo um olhar voltado para isso, lá dentro funciona EJA. Eu fico pensando assim, se você já tem as educações básicas, enfim, você pode optar por um curso básico de espanhol ou de inglês. Elas trabalham a questão do outubro rosa, que na verdade lá elas chamam de 40 tons de rosa, porque elas trabalham 10 meses o câncer de mama. Então é um lugar assim, que eu confesso para vocês que todo lugar que eu passo, e nós falamos a respeito da violência contra a mulher, né, todas as violências e violações, eu falo, nós precisamos fazer um estudo em loco, nós precisamos entender como aquele lugar funciona. Me desculpa a interferência, mas assim, é porque, vendo essa discussão, Barueri me gritou a Secretaria da Mulher. Imagina, doutora, de extrema relevância o apontamento que a doutora fez. Levando em consideração o horário que está um pouco estendido, eu vou tecer os meus agradecimentos aqui, depois vou passar para a Bárbara realizar a última pergunta. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a doutora Adriana Cecílio, que está à frente da Comissão de Acadêmicos e Acadêmicas de Direito, e brilhantemente está conduzindo esse projeto na incubadora, como bem destacado pelas outras doutoras ao longo da nosso webinar. Gostaria de agradecer às doutoras pela explanação, é incrível, eu estou extremamente feliz de poder participar desse momento, ouvi-las é um privilégio, dividi-las com vocês, dividir a mesa com vocês é inenarrável, então agradecida. Gostaria de agradecer também o antigo coordenador de curso do instituto em que eu faço parte, que é o doutor Alessandro Venturini. Hoje ele ocupa um cargo de pró-reitor na faculdade, e quem está cuidando desse projeto incubadora junto com os demais acadêmicos é o professor Diógenes Madeu, o qual também direciono meus agradecimentos. Gostaria de agradecer também o público presente e os acadêmicos e acadêmicas de direito, mais especialmente os acadêmicos da instituição em que eu faço parte e os embaixadores que dividem comigo a célula. Passo para a Bárbara agora realizar a última pergunta. Muito obrigada, Bruna. Vou passar aqui a última pergunta para fechar essa excelente noite, enriquecedora e cheíssima de conteúdo. Bom, o André Campos Castelon, ele falou assim: boa tarde, doutoras. Muitas pessoas que criticam o Instituto do Feminicídio argumentam que, estatisticamente, morrem mais homens do que mulheres. Como responder a esse argumento que distorce e tenta relativizar o feminicídio na nossa sociedade? Direciono essa pergunta para que a doutora Bruna Angotti responda. E assim agradeço a todos aqui presentes, agradeço muitíssimo à doutora Adriana Cecílio, as doutoras que explanaram divinamente, conduziram essa excelente palestra, e especialmente a coordenadora do curso da Faculdade Piaget Campus Suzano, Solange Tomiyama. Bom, acho que a pessoa que tem esse tipo de argumento precisa estudar, né? Precisa ouvir a palestra da professora Alice, precisa ouvir a professora Juliana, precisa estudar a história do feminicídio. Eu acho que essa é uma falsa questão, né? O número de homicídios em comparação ao número de feminicídio, a gente não está falando do mesmo fenômeno, né? E, inclusive, quando a gente fala em homicídio, a gente também inclui homicídio de mulheres, né? Por N razões que não as razões do feminicídio. Então, quando a gente fala em feminicídio especificamente, a gente está falando de um tipo de morte específica que o que o homicídio traduz não dá conta de englobar, né? Então, é a morte por razões de gênero, é a morte de mulheres por serem mulheres, e por essa razão a morte é provocada. Então, enfim, a morte de uma mulher por qualquer outra razão que não
a razão de gênero, como a professora Alice colocou tão claramente, é um homicídio, não um feminicídio. Então, essa separação, ela tem uma série de razões de ser, justamente porque se ficasse dentro do balaio do homicídio, a gente não teria condições, inclusive, de produzir política pública voltada, né, para a prevenção, como foi o caso aqui que a doutora Miriam colocou sobre a Prefeitura de Barueri, né, como é o caso do protocolo da ONU Mulheres, que a professora Alice mencionou, como é o caso dessa linda política colocada em prática pelo MP São Paulo, né, de acolhimento e prevenção e trabalho com as vítimas, com as mulheres. Então, enfim, como eu disse no início, a gente precisa dar nome às coisas para que a gente possa enfrentar as coisas. Dar nome ao problema para que a gente possa enfrentar o problema. Então, a separação entre feminicídio e homicídio na lei, ela tem uma função fundante de política preventiva, de política pública, de política investigativa, né? E de alguma maneira se tentar, ou de várias maneiras se tentar reduzir o número de feminicídios no país. Então, eu posso dizer que eu fui ao México há mais ou menos 4 anos, estava se comemorando 10 anos das leis de feminicídio por lá, em diferentes estados, e havia muita tristeza no ar de que, infelizmente, mesmo com toda a mobilização, mesmo com toda a movimentação, ainda o número de feminicídio era altíssimo e a lei não tinha conseguido, né, diminuir esses índices. Mas existia, né, uma certeza de que a inclusão desse tipo, a menção ao feminicídio, isso tinha trazido uma mudança social relevante, né? Então, assim, os passos não são largos, né? Mas eu acho que nesse século XXI muito se caminhou, né? E a gente, quando fala feminicídio, sabe exatamente do que a gente está falando. E para quem não sabe, a professora Alice deu aqui uma boa colinha para conseguir entender. Então, para as pessoas que têm esse tipo de argumento, eu acho que tem algumas... acho que o primeiro passo é falar sobre a importância de se dar nome, né, às coisas para que seja possível se fazer política. E, além disso, eu acho muito importante apresentar trabalhos como, né, as pesquisas empíricas que mostram a diferença entre morte de mulheres e de homens, os trabalhos, né, que foram feitos pelas pesquisadoras da Fundação Getúlio Vargas, da Faculdade de Direito, tem bastante pesquisa importante, tem essa que a gente fez no nosso grupo do Mackenzie, tem tanta gente falando de feminicídio com qualidade de falar disso no Brasil, que eu recomendo sempre para quem tem argumentos do senso comum, boas leituras, né? Então, eu iria por aí. E agradeço muito também, foi uma alegria ouvir a professora Alice, a doutora Juliana e estar aqui com todas vocês. Obrigada. Bom, eu sou imensamente grata a todas vocês aqui. Acho que foi uma noite, vou precisar digerir bastante informação depois desse debate todo aqui. Espero que realmente todos tenham aproveitado imensamente a palestra. Adriana, pode encerrar o evento. Bom, eu quero agradecer imensamente, lamento não poder fazer uma fala mais alongada, porque eu sei que a doutora Miriam e a doutora Alice precisam pular para um outro evento, então quero aqui encerrar agradecendo imensamente a todas vocês pela presença, dizer que nós aprendemos muito com cada uma de vocês, agradecer muito o compartilhamento de tantos saberes e principalmente uma coisa que eu sempre digo e eu não posso me furtar de dizer por maior que seja a pressa, mas a comissão do acadêmico ela tem uma mágica do acadêmico e da acadêmica de direito, ela tem uma mágica que é vocês agora fazem parte da história dessas pessoas que ouviram e que assistiram vocês inspiraram a vida de outras pessoas e talvez lá adiante vocês vão estar caminhando por um corredor e alguém vai dizer, olha, eu estudo o direito das mulheres por causa que eu ouvi a sua palestra aquela vez lá em 2021 na comissão do acadêmico e da acadêmica de direito. Então, quero dizer que é muito especial para nós poder contar com a expertise de pessoas tão gabaritadas e qualificadas como vocês e que vocês fizeram a diferença na vida
dessas pessoas que estiveram, nas quase 500 pessoas que nós atingimos diretamente aqui na nossa sala de reunião, mas nós reproduzimos no Facebook e depois isso vai ficar disponível também. Então, são muitas pessoas que vão ter acesso a esses conhecimentos. Eu quero agradecer de todo o coração e agradecer também as minhas coordenadoras que proporcionaram esse evento maravilhoso. Muito obrigada, Lê, Mari, querida, as nossas mediadoras incríveis. Eu até mandei uma mensagenzinha para Lê, meu Deus, como elas são maravilhosas. Um prazer enorme contar com vocês nesse projeto, meninas. Muito obrigada mesmo. Um beijo grande a todas. Muito obrigada, Mi. Obrigada pela parceria ao longo de todos os eventos desse mês aqui, contando com o apoio das coordenadorias regionais da Mulher Advogada. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Então, gente, sucesso aí para todos. Até mais, boa noite, gratidão. Prazer enorme ouvir vocês. Obrigada, tchau, tchau. Até mais.